Muito bem, senhoras e senhores, muito boa noite a todas e todos. É com alegria que dou início hoje às atividades deste curso da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. No ano de 2020, com muita alegria, com muita honra, aceitei esta cátedra da ESA OAB, primeira do Brasil, para pensarmos os termos da educação, da formação de advogadas e advogados. Desde então, tenho desenvolvido um plano de reflexão, de pesquisa, de conhecimento e sistematização a respeito da educação advocatícia e chego agora ao último curso destes 2 anos previstos desta minha cátedra. Eu chego hoje, nesta última sequência de cursos, ao derradeiro dos cursos da cátedra, que se intitula Educação e Justiça. Na semana passada, o primeiro dos módulos deste curso teve por tema sobre a educação. Eu tratei acerca do fundamento e dos horizontes da educação na sociedade contemporânea. Hoje, o tema desta aula, deste curso da cátedra, é sobre o justo, e eu tratarei a respeito das dimensões do justo, da justiça em nossa sociedade. E já anuncio a todas e todos que na terça-feira próxima nós teremos a última aula de toda a cátedra, dos 2 anos de cátedra, então no dia 5 de julho de 2022, eu desenvolverei o tema final da cátedra, que tem por título Educar para o Justo as profissões jurídicas e sua educação. Aula esta para a qual eu convido todas e todos para as conclusões últimas da Cátedra de Educação Advocatícia. Eu quero cumprimentar a todas e todos os presentes, eventualmente a quem esteja aqui pela primeira vez na aula de hoje, mas a todas e todos que também acompanham estas reflexões, seja já desde a aula anterior deste módulo, ou seja, desde muitos módulos anteriores desta cátedra. Quero desenvolver aqui também, quero exprimir aqui também a minha saudação especial à Escola Superior de Advocacia, aos professores Adriano Ferreira e Eric Gomes, que estão sempre na organização de toda esta estrutura das aulas da cátedra, a direção da Escola Superior de Advocacia, que com muita honra estruturou e estrutura até agora esta cátedra de Educação Advocatícia. E quero cumprimentar também a todo o corpo técnico da ESA, que está sempre nos bastidores, coordenando as atividades e auxiliando, dando seus préstimos para que este encontro possa se dar com alunas e alunos do Brasil e do exterior que acompanham este evento na noite de hoje. Portanto, é com alegria que recebo a todas e todos para dar início a esta atividade da noite de hoje da Cátedra de Educação Advocatícia da ESA OAB-SP. Hoje, senhoras e senhores, me incumbe aqui, quis tratar com todas e todos, quis tratar de um tema profundamente importante. Até mesmo porque ele é uma espécie de escudo ideológico do cotidiano de advogadas e advogados e das pessoas na vida da sociedade, atravessadas que são por questões do direito. Eu quero hoje tratar com todas e todos a respeito do tema do justo, o que vem a ser o justo. E esse tema é fundamental. Eu quero chegar na penúltima aula do curso da cátedra, explicando a todas e todos os fundamentos filosóficos, teóricos, sociológicos, históricos a respeito do justo, porque esta é a interpelação mais frequente de advogadas e advogados, e também das pessoas em relação à própria advocacia e ao próprio mundo jurídico, de maneira geral.
Eu tive a ocasião, já nesta cátedra, de dissertar a respeito do problema da justiça para a educação advocatícia, e retomarei algumas dessas questões e exporei aqui, farei uma exposição do quadro geral que se apresenta para os termos da reflexão sobre o justo. Em primeiro lugar, a primeira dimensão que quero expor aqui a todas e todos é que existe uma espécie de reclame moral sobre o justo nas sociedades historicamente estabelecidas. Então, pedir por justiça é uma espécie de pleito moral cotidiano. As pessoas dizem que tal situação é injusta, tal pessoa foi injusta, tal coisa é justa, elas reclamam justiça, e a advocacia, para qualquer pedido que faça, via de regra, nas petições, advogadas e advogados concluem as petições dizendo que pleiteiam tal coisa como forma de justiça. E aí vão, inclusive, exclamações na conclusão de qualquer petição. Portanto, a organização da vida jurídica se faz, via de regra, com pleitos de justiça. Tive a ocasião de, numa aula desta cátedra sobre justiça, lembrar que antigamente, não há muito tempo, há pouco tempo, havia uma espécie de slogan oficial da própria OAB que dizia que sem advogado não se faz justiça. Sem advogada e advogado não se faz justiça. Isso para nós é decisivo porque a muleta, o apoio ideológico cotidiano do direito é a justiça. Tanto assim, que lembro aqui também, mais uma vez, o poder judiciário, que é um poder de imposição social, de dominação social, ele troca o seu nome na fala cotidiana e, ao invés de dizer Poder Judiciário Federal, nós cambiamos a nomenclatura para Justiça Federal. Ao invés de dizer Tribunal Regional do Trabalho, dizemos Justiça do Trabalho. Portanto, para nós, o âmbito do direito é sempre posto como sinônimo de justiça. Cumprir o direito seria cumprir a justiça. Esta dimensão, volto a falar, ela está entranhada ideologicamente no cotidiano de juristas dos mais variados matizes. Não só dos juristas, porque também a sociedade, também o povo, tem por dimensão de que o cumprimento das ordens e o cumprimento das instituições, tal como elas se apresentam, isto já é justiça. Cumprir os contratos é justo. E observem que esta dimensão vai calcando ideologicamente a justiça a uma espécie de confirmação da sociabilidade tal como ela é dada. Suas instituições, o poder social que organiza esta sociabilidade, as ferramentas desta sociabilidade, como, por exemplo, o contrato. Então, a celebração do contrato e o seu cumprimento são instrumentos do justo, e isto, portanto, faz com que a justiça tenha um pleito moral. Agora eu quero aqui propor o primeiro horizonte já imediato desta minha reflexão da cátedra, faz com que, no imediato, o pleito moral do justo seja um pleito conservador. Entendam o que estou aqui propondo em termos filosóficos. Dizer de algo como justo é dizer de uma ordem que está sendo cumprida. O contrato. O contrato foi cumprido. Ele foi celebrado e cumprido com seus próprios termos, ele é justo. As instituições como são postas. Então, o julgamento de uma demanda trabalhista no Tribunal do Trabalho é justo. Se fosse em outra dimensão, se fosse na base da violência, ou o patrão e o empregado resolvendo suas contas na base da briga, isso seria considerado injusto. Mas tendo sido resolvido o caso no Poder Judiciário, então se tem esta situação como justa e, portanto, aqui está a minha primeira exposição fundamental na reflexão da noite de hoje. O justo é um reclame conservador, porque ele reitera a manutenção da ordem já existente e de suas instituições. Agora, eu lhes apresento um problema histórico.
As instituições nem sempre foram as mesmas, tampouco a sociedade ou as sociedades no plural foram as mesmas em todos os tempos. Não é assim que se dá o horizonte da historicidade social. E eu quero também aqui propor uma dinâmica de compreensão teórica sobre a justiça, sobre o justo, que acompanhe este devir, este fluxo da história. E esta minha proposição é a de que, nos tempos históricos e em sua dinâmica, o justo, via de regra, corresponde à estruturação daquele modo de produção de seu próprio tempo. De tal sorte que o justo da sociabilidade presente, ele atende, em linhas gerais, à compreensão e à organização da sociabilidade capitalista. E o justo pré-capitalista imediato atendia à dinâmica de uma sociedade feudal, medieval e moderna. E o justo, antes disso ainda, atendia à dinâmica de uma sociedade escravista. Portanto, estas manifestações de justiça na sociedade, elas têm uma imediata derivação deste âmbito que vem a ser o âmbito da organização do modo de produção. Por isso, para uma sociedade escravista, a justiça é a confirmação da escravidão. Por isso, para uma sociedade feudal, a justiça é a confirmação do feudalismo, é a confirmação de uma relação servil. E para o capitalismo, a justiça é a confirmação da contratualização jurídica de tudo e de todos. Portanto, da exploração do trabalho por via assalariada. Porque o trabalho assalariado é o modo pelo qual se engendra a produção, a exploração, nos termos do capitalismo. Uma vez apalavrado que alguém trabalhará para alguém, se subordinará para alguém, e a riqueza que este trabalhador gerar será do capitalista, este contrato será considerado justo desde que os termos imediatos da contratação sejam respeitados, ou seja, pagando o salário mínimo, todo o resto é do capitalista. E isto é o justo na sociedade capitalista. Então, esse justo não é a perquirição sobre a tomada da riqueza por quem trabalha. Este justo é a manutenção de uma lógica da dominação do capital e a sustentação desta dominação mediante via contratual, como no feudalismo era a sustentação de uma ordem dita natural, e aí vão aspas, esta naturalização de que alguém nasceu servo e presta, portanto, aqui vassalagem ou então submissão direta a um senhor feudal. Estas dimensões, volto a dizer, elas têm total imbricação com o modo de produção. De tal sorte que se poderia falar, então, de uma justiça escravista, de uma justiça feudal e de uma justiça capitalista. Não são as mesmas manifestações de justiça historicamente nas sociedades. E, inclusive, os fundamentos teóricos, filosóficos e sociológicos destas manifestações de justiça são distintos. Como se revelam estas distintas manifestações? No mundo antigo, as sociedades se organizam, as escravistas, mediante a força direta, a força bruta. Tanto assim que, eventualmente, senhores de escravizados perdem o senhorio. E não é raro, é até frequente, que senhores ou mesmo sociedades senhoriais venham, em algum momento da sua existência, a passar da condição senhorial à condição de escravizada. E isso se deu com os hebreus. A história narrada da Bíblia. Era um povo senhorial em sua terra, em Israel. É um povo que depois é tomado enquanto escravizado e levado a um cativeiro no Egito. Depois de séculos, se liberta do cativeiro e volta para a terra e escraviza os povos que por lá estavam. Portanto, o que estou dizendo aqui que são aqui variações tomando senhorial. Como estas variações são devidas à força bruta, fundamentalmente, um povo, se tem força, é senhor, se perde a força, é escravizado. Estas dimensões do justo têm variadas explicações. Agora é a proposta primeira
em nível especificamente histórico que eu quero aqui anunciar na noite de hoje. As sociedades antigas, sob modo de produção escravista, têm uma leitura a respeito da justiça tão vaga e tão vasta quanto são também vagas e vastas as possibilidades de domínio de um ser humano sobre outro no mundo antigo. Alguns povos dominam outros por uma força coercitiva brutal, outros povos dominam outros por uma espécie de sangramento econômico desses povos. Os romanos, a sua dominação do mundo era distinta da dominação dos egípcios, tinham horizontes distintos, mesmo um povo de cultura grega, como foi a Macedônia, Alexandre o Grande da Macedônia, dominava de modo diferente do que aquele dos romanos, de tal sorte que existem várias acepções de mando. E essas tantas acepções, basta ter força para que subjugue alguém, estas tantas variações do mando também gestam variadas possibilidades de explicação de justiça. A justiça em povos muito guerreiros pode ser a valorização do heroísmo desta própria guerra. Então, estes povos podem dizer que são dominantes, e isto é justo, porque venceram guerras. Esta dimensão é uma dimensão, por exemplo, frequente em alguns povos gregos, volto a dizer, como os macedônicos. Porque são capazes de guerrear, dominam o mundo, e é justo que dominem. A leitura dos romanos, que também tinham um viés, uma inclinação guerreira, é também uma inclinação por ver o justo muito próximo de uma espécie de naturalização de sua força. Os melhores dominam pela força e, portanto, são livres. Os piores são postos numa condição inferiorizada. Outros povos que têm uma espécie de relação mais isolada no que tange a conquista de outros povos, eu dou o exemplo aqui dos hebreus, embora eles tenham conquistado uma terra que em algum tempo estava nas mãos dos filisteus, os hebreus não são expansivos em termos territoriais, como são, por exemplo, romanos e macedônicos, não chegaram a Pérsia dominando aquele local. Então, o que temos aqui é um povo relativamente centralizado geograficamente, embora com expansões, embora com domínios de territórios próximos, mas esta expansão parcial é uma espécie de sustentação de um senhorio também parcial. E por causa disso é menos a força bruta que louva a justiça nesta sociedade e muito mais uma espécie de construção do nível da teologia de uma aliança com uma divindade que preferiria este povo. E por causa disso não é preciso sequer, eventualmente, derramar sangue contra os povos. A terra é prometida por esta divindade. Então, esta leitura de uma terra prometida por uma divindade, ela engendra outra forma de justiça. Esta outra forma de justiça é quase contratual no nível teológico, diferente daquela dos macedônicos ou então dos romanos, que é uma leitura que vai dizer que o mais forte, por justiça, deve mandar. Esta visão de cá diz assim: há uma divindade, há um Deus, ele é um só, e ele prefere os hebreus. E ele fez um pacto com este povo, que é um povo escolhido. Ele sagrou este contrato, inclusive, de uma forma pela qual os hebreus carregam este pacto com seu Deus numa arca da aliança, a aliança de Deus com os hebreus, de tal sorte que justiça é o cumprimento das promessas deste Deus para o seu povo escolhido. Então, observem, aqui existe um encaminhamento teológico já bastante enviesado, enquanto outros povos têm menos este viés. É de se lembrar que os povos do passado, muitos deles, têm uma explicação de justiça religiosa, mitológica. Então, os gregos consideravam que justiça era uma divindade, uma deusa de nome Temis, e esta deusa, ela, por meio do seu capricho, da sua própria vontade, ela preferia alguém contra alguém.
um povo contra outro, uma pessoa contra outra. Então, a justiça era uma inclinação do capricho divino, de uma divindade do panteão de deusas e deuses dos gregos. Outros povos, como alguns povos de cultura africana negra, têm divindades próprias para exprimir também a justiça. E aqui no Brasil, que toma, eu diria, de modo diluído e de modo reelaborado as tradições africanas negras, e isto se deve, inclusive, ao fato de que não foram povos que migraram livremente ao Brasil mantendo sua cultura, foram povos barbaramente escravizados, então o que trazem de cultura é bastante machucado por circunstâncias de não liberdade, por não poder passar plenamente o seu modo de conhecimento para futuras gerações, famílias que se desagregam imediatamente do capricho dos senhores de escravos, aqui, de escravizados aqui do Brasil, de tal sorte que aqui no Brasil, elementos que guardam alguma referência à justiça em África, mesmo assim na África eles não são tidos como iguais, o que se chama por cultura negra no Brasil, uma diluição em um ecletismo daquilo que teria sido uma cultura de povos africanos originários, pode ser lido, por exemplo, com esta divindade que, para alguns do Brasil e algumas, ela se identifica pelo nome Xangô, portanto, uma divindade do justo, enquanto para os gregos foi Temis, e depois esta divindade foi substituída por outra, ainda nos gregos, de nome de Ké. Então, observem, cada qual domina no escravismo do jeito que pode, ou do jeito que engendra melhor. De tal sorte também que as noções de justiça são engendradas conforme variadas circunstâncias. Existem povos para os quais a ideia de justiça é quase um contrato daquele povo com sua divindade. Para outros povos, como por exemplo estes, cuja mitologia em algum momento remonta às figuras como de Xangô, aqui para nós, mas no passado africano tinha seu estabelecimento próprio, e do qual, inclusive, a perquirição envolve quase uma antropologia, para que assim se o saiba. Esses povos não têm uma relação contratual com uma divindade, bem como os gregos não tinham uma relação contratual com sua divindade. Tinha uma relação com Temis e depois de Ké, de uma espécie de sorte em face destas divindades. A mesma coisa com Xangô. Já com Deus, este Deus que é a mitologia dos hebreus, esta perspectiva é de uma aliança, é de um contrato sagrado que será cumprido. Então, observem que estou dizendo que existem múltiplas acepções de justiça no passado, como são múltiplas as estratégias de escravização. Em sociedades relativamente mais desenvolvidas do passado, eu destaco aqui a grega ateniense. Atenas, uma cidade-estado que por algum momento viveu um apogeu econômico, político, cultural, filosófico, artístico. O apogeu da cultura grega ateniense se deu entre os séculos V e IV a.C. Nestes século e meio, quase dois, tivemos aqui um apogeu de toda a cultura ateniense e também da filosofia ateniense. Sócrates, Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão. Pois bem, nesta sociedade que se organiza aqui, já com alguma estruturação daquilo que se pode chamar de mercantilismo antigo, não é capitalismo, porque o trabalho é escravizado, mas uma certa riqueza entre senhores, que permitiu algum grau de intercâmbio contratual entre esses senhores, também levou a uma acepção de justiça das mais desenvolvidas da história logo nesta Idade Antiga. É a acepção de Aristóteles sobre o justo. Esta acepção de Aristóteles está esculpida num livro central sobre a noção de justo, que é este, Ética a Nicômaco, e a reflexão sobre o justo está no livro 5º, da Ética a Nicômaco. Este livro de Aristóteles, que foi dedicado ao seu filho Nicômaco, então por isso é conhecido por
Ética a Nicômaco. Eu terei ocasião, eu já anunciei aqui em primeira mão na aula passada e anuncio hoje com muita alegria a todos e todos vocês, que no próximo semestre, em agosto, a bela notícia, a boa nova é que, junto da ESA, abrirei uma cátedra de Filosofia do Direito. Eu oferecerei um curso sistemático no segundo semestre de 2022 sobre a filosofia do direito e um dos primeiros tópicos é exatamente como Aristóteles explica a concepção de justiça. Aqui eu anunciarei os termos gerais dessa concepção, embora daqui a pouco eu convido especialmente todas e todos vocês para acompanharem esta reflexão, quando a cátedra se iniciar, de tal sorte que aqui eu estou lembrando, eu estou aqui anunciando, que Aristóteles tem uma percepção de justiça bastante distinta daquela de outras sociedades gregas, mesmo dos hebreus, mesmo dos romanos e de outros povos mais, egípcios e outros mais, povos de cultura negra africana, tantos outros povos mais. Aristóteles tem uma dimensão de que justiça se mede a partir de um elemento fundamental que vem a ser a sociedade. Então, para Aristóteles, a justiça é sempre política, pois se mede na polis, a cidade, a sociedade. Então, a justiça é uma distribuição social. O elemento fundamental da justiça é a distribuição. É distribuir. Uma pessoa justa é a que distribui justamente. Não só a distribuição, um outro elemento da justiça para Aristóteles é a retribuição. E um homem justo é o que retribui justamente. Esta dimensão até pode ser vista, por exemplo, no ângulo das relações afetivas ou no ângulo das relações de amizade. Alguém que empresta a alguém a sua amizade, via de regra se espera que a amizade seja justa quando a pessoa outra também lhe devota a mesma amizade, então seria a retribuição da amizade, embora o próprio Aristóteles vá problematizar a amizade, vá tirá-la do campo da justiça, e a amizade e o amor para Aristóteles estão no campo de uma mera distribuição sem retorno. Portanto, é o nível do afeto, fundamentalmente, e não o nível de uma sistematização que tende à matemática. Aristóteles dirá que essa sistematização que tende à matemática, ela se vê de modo muito mais claro nas relações comerciais. Portanto, nas relações de tipo mercantil. Relações nas quais alguém compra algo e dá dinheiro em troca, o outro algo em troca. Portanto, essas relações, em diferença da amizade, do amor e do afeto, são relações marcadas por uma espécie de justiça distributiva ou retributiva. Enquanto no amor, no afeto, na amizade, o que nós temos é uma espécie de doação sem expectativa. Uma dimensão que se pode ver, por exemplo, na amizade. Para Aristóteles, a amizade é um elemento decisivo, eventualmente um dos mais importantes manifestos de amor possível, quando alguém pode abrir o armário da cozinha ou a geladeira da casa do amigo e beber uma cerveja, comer alguma comida, e não simplesmente se dirá assim: então na semana que vem eu abro uma cerveja na sua casa e como um queijo da sua casa em troca do queijo que comeu na minha. Esta amizade é um ato de deliberação, de generosidade. Então, ela escapa, essa deliberação, do âmbito do justo. Amigos não consideram coisas justas ou injustas. Compartilham pelo afeto da amizade. Portanto, é uma outra dimensão. No entanto, só ia acontecer, é frequente que no cotidiano as relações não tenham mínima dimensão de amizade. As relações sejam mercantis, sejam profissionais, e aqui, então, o estabelecimento é de distribuição e retribuição. Ocorre que a sociedade antiga é uma sociedade do escravismo.
E Aristóteles percebe e exclui do mapa toda a relação entre senhor e escravizado. Esta relação não se mede em termos de justiça ou injustiça. Esta é uma relação de domínio. Esta é uma relação de força. E quanto a ela, segundo Aristóteles, não há acepção de justiça. A acepção de justiça, então, se dá entre senhores e homens livres. E, senhoras e senhores, eu que tenho, historicamente, eu sou um intelectual que lidero, inclusive, a proposição de uma fala inclusiva, faço questão de ensinar às novas gerações a falar a todas e todos, senhoras e senhores. Quando eu digo aqui senhores e homens livres, isso aqui não é um lapso da fala inclusiva, isso é literalmente senhores e homens livres, no sentido cortante da expressão, porque entre gregos, romanos e povos do passado, exatamente a liberdade era uma qualidade apenas dos homens. E esta música do Chico Buarque de Holanda, das mulheres de Atenas, já lembra desde então esse patriarcalismo total dos povos antigos, que faz com que as mulheres não sejam cidadãs na polis. Então, quando Aristóteles diz a justiça é uma acepção entre senhores e homens livres, é literalmente senhores, porque não há senhoras, nem mulheres livres. Para Aristóteles, mulheres, crianças, velhos, incapazes, escravizados e escravizadas, todos eles e elas são subordinados ao Senhor, e então a relação do Senhor com estas pessoas não é uma relação que se possa medir por justiça ou injustiça. Esta é uma relação que se mede em pleno capricho ou plena vontade do Senhor em relação a tais criaturas, que são tidas por inferiores ou inferiorizadas em relação ao Senhor homem livre. Portanto, aí não cabe dizer de justiça. Se um pai determina ao filho X, se o bonus pater familias, não em grego, mas em latim, porque os romanos também são tão patriarcais quanto os gregos, o bonus pater familias, que quer dizer, traduzindo do latim para o português, o bom pai de família, que é isto que as pessoas chamam hoje, traduzindo de 2.500 anos para o presente, com todas as aspas possíveis, de cidadão de bem, que em geral é quem mata, quem persegue, quem causa horrores. Este dito cidadão de bem, o Raul Seixas, inclusive, tem uma música que chama isso de dito cidadão respeitável, que ganha 4.000 cruzeiros por mês. Pois bem, que pode ser substituído por reais. Porque depois de 4.000 cruzeiros por mês, a pessoa já se sente burguesa e, portanto, já é um cidadão de bem, porque crê que seja um cidadão de bens, apenas não entendeu que os bens que tem são só bens de consumo e não meios de produção. Pois bem, esta dimensão que estou aqui dizendo, desse bom pai de família, que obviamente aqui pode ser trocado por mau pai de família, de acordo com o gosto do freguês, esse cidadão de bem, que também pode ser trocado por de mal, do mesmo modo. Esta dimensão faz com que mulheres, filhos, agregados, escravizados, estejam sujeitos ao capricho desta pessoa. Portanto, a relação do Senhor com estas pessoas não é uma relação de aferir justiça ou injustiça. Não é injusto o ato de um senhor de escravos de chicotear um escravizado, porque o escravizado não é sujeito, nem é pessoa, no mesmo grau deste senhor, é um objeto deste senhor. Portanto, a relação entre senhor e objeto é uma relação tanto quanto pode-se pensar hoje de um ser humano com um animal, ou então de um ser humano com a planta, ou então de um ser humano com um objeto, uma caneta. Era assim, nesses horríveis termos, que o passado imaginava as relações do alcance da justiça. Isso é um passado absurdo. O Brasil, há
até 1888, considerava escravizadas e escravizados coisas como uma caneta, cuja sorte pode ser a sorte da caneta. Se a caneta é propriedade de alguém, se alguém faz o que quiser com a caneta. Assim, bem como com um escravizado ou uma escravizada. Então, observem que o horror social que choca tanto o nosso tempo presente, este tipo de horror bateu na nossa porta. Tem um século e pouco apenas de história na qual nós vencemos este horror para termos o nosso atual. Então, o nosso objeto da minha reflexão daqui a pouco. Pois bem, observem que o passado tem muitas acepções de justiça, conforme muitas estratégias da escravidão. Porque a escravidão se faz de variados modos no passado, pela força, por uma espécie de consolidação de um domínio patriarcal, por uma espécie de manutenção de uma escravidão já antiga nos termos presentes. Esta percepção, portanto, carreia várias acepções de justiça. Dentre elas, uma das menos piores, ou eventualmente a melhor delas, é a de Aristóteles. Inclusive, quando se choca a leitura presente ao ver Aristóteles, quando o leitor presente se choca ao ler Aristóteles, dizendo: puxa vida, Aristóteles disse que o escravizado não é objeto de justiça, porque a sorte dele quem dá é o Senhor. Tecnicamente, isto pode ser chamado, e a quem assim o faça, eu convido todas e todos para que leiam meu livro Filosofia do Direito, capítulo 5º, Aristóteles. Há lá uma explicação da escravidão, minha e de vários autores, vários pensadores, como, por exemplo, o francês Francis Wolff, é um francês de origem alemã, mas é um professor francês, que inclusive foi professor da USP décadas atrás, teve uma temporada aqui no Brasil, e este Francis Wolff tem uma tese de que quando Aristóteles põe o escravizado no mesmo nível da mulher e do filho, ele está promovendo uma espécie de progressismo no ambiente grego, em face de uma sociedade que considerava o escravo totalmente coisa, e Aristóteles, quando diz a sorte do escravizado é a sorte da esposa, da mulher ou dos filhos do senhor de escravos, ele está dando algum grau de humanidade ao escravizado, que nem isso tinha na consideração do passado. Então, observemos nós que aquilo que é horrível pode até ser o menos pior daquele tempo, dado que outras acepções de justiça sequer acreditavam que havia uma espécie de honra do bonus pater familias em face da sua mulher, do seu escravizado ou dos seus filhos. Ele podia qualquer coisa. Então, Aristóteles dirá que esta possibilidade ela é mediada não pela justiça, mas é mediada pela disposição de si, pela honra, pela estratégia de fazer com que os filhos e a mulher e os escravizados possam ter algum grau de felicidade. Portanto, tanto quanto Aristóteles segrega a amizade e o amor da justiça, segrega a esposa, segrega os filhos, segrega os escravizados. E põe no mesmo balaio da amizade e do amor. Então, há quem diga que isto é até um progressismo. Porque quem segregava antes de Aristóteles não põe no balaio da amizade. Punha em outro balaio. Isso eles sabem que colocar no balaio da amizade também nada representa, que equivale mais ou menos à noção da empregabilidade doméstica num país escravista como o Brasil, que diz assim: é minha empregada doméstica, mas é como se fosse da família. Isto é o velho Aristóteles, 2.500 anos depois. Ou seja, não está na conta de uma relação contratual de direito do trabalho, não pago a essa pessoa direitos trabalhistas, mas é do coração. É como se fosse minha amiga. Então, observem que também isso é uma tragédia sem fim. E em sociedades de tipo, eu diria, miscigenado, como é o caso do Brasil, em diferença dos Estados Unidos, esta acepção aristotélica tem eco. Nos Estados Unidos, isso sequer tem eco. Seria até um absurdo para alguém dizer que tem em alguém de uma raça que ele enxerga distinta, alguém da família. Então, a nossa hipocrisia aqui é uma espécie de prestação de honra à virtude, e no caso estadunidense, via de regra, é uma total muralha em relação a qualquer sentimento humano em face dos outros. E aí escolham se prefere a hipocrisia ou a indiferença. Os dois são horríveis. Bem,
Então, o que estou lhes dizendo é que são acepções de justiça antigas. Estas acepções todas sucumbem quando nós chegamos a um modo de produção feudal. Porque o modo de produção feudal, embora ele possa se estabelecer a partir de diversas estratégias de servidão, não há uma só servidão na Idade Média. Então, assim que eu posso até aqui lembrar que estratégias de servidão dos povos árabes medievais eram estratégias distintas daquelas estratégias dos povos cristãos, embora todos tivessem aqui relações servis. Então, nesta perspectiva, eu posso dizer que um emir medieval, aquilo que hoje é a figura de um sheik, que tem uma função de organização social de tipo feudal, não é a mesma coisa do senhor feudal cristão europeu. Embora variadas as estratégias de servidão, no entanto, elas remontam ao mesmo fato. Qual é? Esta servidão não advém de uma junção, de uma submissão, melhor dizendo, diretamente derivada da força. Esta dimensão da servidão advém fundamentalmente da tradição. E aqui a estratégia é outra, e também a justiça será outra, que vem a ser uma estratégia de dominação pela tradição. As sociedades feudais são conservadoras em face das escravistas. Não que a escravista fosse grande coisa em termos de dinâmica, era também muito conservadora, falei do patriarcalismo. No entanto, a sociedade escravista podia eventualmente ver um escravizado morrer senhor, uma pessoa que nasceu escravizada morrer senhora. E como isso é possível? Se ele tivesse o chicote na mão, pegasse o chicote da mão do seu senhor, matasse o senhor e se tornasse senhor então. É o caso dos hebreus ao tempo de Moisés. Era um povo no cativeiro e Moisés o libertou do próprio cativeiro. Então, aquela geração nasceu escravizada e morreu livre. Morreu senhora dos filisteus, inclusive. Pois bem, então o que estou aqui dizendo é que no passado a sorte é variável, no feudalismo não. O feudalismo é sustentado pela tradição, de tal modo que será apenas senhor o filho, o homem mais velho do senhor. E todos os demais são servos. E daí, estas sociedades, inclusive, têm uma tragédia, não tão grande quanto a da própria servidão dos demais, mas a tragédia da perseguição e mesmo da morte dos demais irmãos que não são o primogênito do Senhor. Porque para que um seja o sucessor de seu pai, os demais não podem ser. Então, imaginem sociedades europeias, eu dou até aqui o exemplo também, lembrando não os árabes, mas os turcos, que compartilham com os árabes uma fé muçulmana. Eu lembro, inclusive, dos turcos que tinham, inclusive lá em Constantinopla, um cara, um morticínio absurdo de todos os demais filhos de um sultão, quando esse sultão morria e o seu filho mais velho tomava o poder, e automaticamente, naquele mesmo dia, mandaram matar, eventualmente, 7, 10, 25, quantos fossem os filhos com tantas mulheres possíveis do sultão. Então, numa noite só, a noite da tomada do poder pelo filho, em sucessão ao pai, era a noite da morte de dezenas de pessoas, e eventualmente milhares, centenas ou milhares de pessoas, para sustentar a tradição de que um só manda. E, portanto, se ele morre, não será o seu irmão que o sucederá, será seu filho e não seu irmão. Pois bem, então o que estou aqui lhes dizendo é que esta tradição feudal, ela nem tanto é pela força, embora muitas vezes ela é, obviamente, garantida em último lugar pela força, mas o domínio não foi conquistado porque um povo matou outro. É porque alguém sucede a alguém e sustenta a servidão dos demais. Pois bem, nesse sentido, então, a justiça ela tem um caráter extremamente ideológico. Esta é a dimensão decisiva. A justiça é fundamentalmente ideológica. O que isto quer dizer? Esta justiça se estrutura na base de uma crença de que aqui nós temos alguém
que detém o poder e os demais não detêm. E para que isso aconteça, então, a ideia de justiça medieval, feudal, ela tem profunda ligação com a religião. Pois bem, é esta dimensão que estou aqui anunciando a todas e todos vocês. A justiça antiga é menos dada à religião do que a medieval. A justiça antiga é até dada à mitologia. Mas a justiça medieval, ela é profundamente assentada na religião. E esta religião emula na Europa uma espécie de mitologia que lhe é mais originária, que não é europeia. A religião medieval europeia não é europeia. A religião medieval europeia não advém da matriz mitológica grega ou romana. A matriz religiosa europeia advém de uma matriz do Oriente Próximo, ou do Oriente Médio, que é a matriz hebraica. Então, é uma transplantação do hebraísmo em solo europeu contra a mitologia europeia, que será lida depois pelo elemento religioso que se organiza denominando-se cristianismo. A estrutura mitológica da própria Europa antes do cristianismo é lida como pagã, é um paganismo. E a única religião aceitável em termos de antecessora do cristianismo é a religião hebraica, nos termos hebraicos, e por isso quando eu digo que soa para um hebreu a religião enquanto uma justiça contratual com um Deus, é esse eco que entra na Idade Média, cristã medieval. Portanto, muitos já perceberam, inclusive, que existe uma história do cristianismo enquanto transplantação do hebraísmo para a Europa, e o cristianismo é muito menos qualquer coisa que possa ser atribuída a um Jesus Cristo do que propriamente uma dimensão hebraica transplantada, é o velho hebraísmo, portanto, é a manutenção de um horizonte hebraico em solo europeu, romano ainda, embora os romanos foram os que mataram a Jesus, claro, deram aos hebreus o ensejo desta morte, mas isto faz com que, numa perspectiva totalmente contrária, a justiça seja lida enquanto um horizonte religioso. E essa perspectiva é de que existe uma divindade única, um Deus, e este Deus preside a tudo e o julgamento deste Deus é justo. E na maior parte das leituras filosóficas cristãs medievais europeias, a lógica deste julgamento é inalcançável pelos seres humanos. Portanto, a começar de uma leitura como de Agostinho, não se sabe por que Deus julga o justo como ele julga. É um desígnio dele. Portanto, é uma espécie de dogma para o qual a humanidade não tem acesso. Portanto, a humanidade cabe apenas a fé e a espera do derramar desta graça da divindade. Pois bem, esta leitura de justiça é que faz com que, a partir de Agostinho, é ele que fala literalmente, que está lá no meu livro Filosofia do Direito, capítulo 6º, e terei ocasião de, na primeira cátedra de Filosofia do Direito, ensinar isso também a vocês, está por lá a ideia de que há um Deus, e se há um servo e um senhor feudal na Idade Média, ambos assim o são por vontade desse Deus. E, portanto, justiça é a manutenção da ordem como ela está, porque ela está assim porque Deus quis. Portanto, aqui existe um conservadorismo social atroz. Qualquer coisa que está na terra, assim é por causa de Deus. E justiça é a manutenção disso. Se alguém é senhor feudal, se alguém é o presidente da república, isso é por causa de Deus. Há uma divindade que preside o mundo. Então, senhoras e senhores, esta leitura, eu diria que ela fundamenta outra organização do justo. Porque a leitura de Aristóteles, quando fala o justo é uma medida política na polis entre os senhores e homens livres, não há senhores e homens livres no mundo medieval. Não há intercâmbio entre senhores. No mundo antigo há. Porque o mundo antigo é urbano. Alguns
povos antigos têm vida urbana, como, por exemplo, a dos atenienses e dos romanos. Então, vários senhores coabitam a mesma polis. E eles se encontram. O mundo medieval não é urbano, é agrário. Então, o feudo, que parece uma fazenda, sem que o seja, ele é uma unidade na qual um senhor não encontra outro. Nos limites da fronteira do feudo, quem manda é o senhor feudal. Então, não tem relação entre homens livres. O mundo ateniense tem. Vários homens livres vivem no mesmo espaço, vivem na mesma polis, na mesma civis, como diria o latim dos romanos. Então, observem, são dimensões diferentes de justiça. Essas dimensões são outras. Elas carregam perspectivas também muito diferentes. Por isto, e na Idade Média não tem burgo, o burgo só surge na Idade Moderna. Então, o que estou dizendo aqui para vocês é que esta dimensão medieval, ela apresenta uma justiça de perfil ainda mais conservador do que o perfil antigo. Mas observem que praticamente todas as sociedades feudais, elas remetem a algum grau de justiça teológica, sejam as cristãs, sejam as hebraicas, sejam as muçulmanas. Elas remontam aqui a uma espécie de teologia monoteísta, e esta teologia põe na imagem de uma divindade a presidência do julgamento de todas e todos na conformidade da vontade desta divindade. Pois bem, o primeiro momento de deslocamento disso é a Idade Moderna, que ainda é feudal, mas já começa a conhecer um fenômeno de transição que é o burgo, a cidade. Então, nesse momento, começa a surgir aqui um outro modelo de acepção de justiça, de uma classe nascente que só toma o poder no século XVIII, mas até então ela é nascente e está em florescimento, que é a classe dos burgueses, a burguesia. Esse horizonte burguês começa a estruturar outra perspectiva de justiça. Esta perspectiva burguesa, ela não mais se pauta pela teologia, mas se pauta, sim, por uma espécie de organização dos interesses do indivíduo burguês. E justiça é o que atende ao indivíduo burguês. Justiça seria o que atende ao individualismo. Portanto, a leitura filosófica do justo da burguesia não é teológica. A burguesia diz que é preciso atender ao interesse do indivíduo burguês e isso seria a razão. Como seria a razão contra as trevas da fé, da religião, então a burguesia moderna dá o nome ao seu movimento filosófico de iluminismo, luzes da razão. Só que estas luzes só iluminam o interesse do indivíduo burguês. Tanto assim que a própria burguesia dirá que o interesse fundamental da justiça, a justiça fundamental, é a defesa da propriedade privada. O que é de alguém, o resto não toma. Portanto, o capital do capitalista. Isto é a justiça. O mundo pode morrer de fome, mas o capital é do capitalista. A propriedade privada é do proprietário. Isto é a organização deste princípio fundamental. O latifúndio não é de quem trabalha no latifúndio, é do latifundiário. A indústria não é do trabalhador da indústria, é do burguês. Que pode nunca pôr o pé na indústria, inclusive, é dele. Pois bem, este princípio será considerado justo. Esta é a dimensão da justiça aqui anunciada. Junto com isto, os senhores já observam que esta é a hipocrisia fundamental. Quem tem propriedade privada deve estar garantido na sua propriedade. Só que a maioria não tem propriedade privada dos meios de produção. Tem bens de consumo e isso não quer dizer nada. A pessoa trabalhará para outra e será explorada a vida inteira para tentar sobreviver. Então, é isso que fazem as pessoas do capitalismo desde então, para viver uma vida sem sentido, trabalhando para terceiros, para ver se sustentam. E os terceiros não trabalham e vivem do benefício da exploração do trabalho dos demais. Senhoras e senhores, além da propriedade privada, a burguesia dizia que justiça, o justo é a liberdade e a igualdade. E aqui é preciso desmontar imediatamente a beleza dessas duas palavras,
porque nenhum burguês moderno iluminista defendeu a libertação dos escravizados pela burguesia. O exemplo mais chocante foi a independência dos Estados Unidos da América, que se fez sob o manto iluminista liberal, sob a bandeira do iluminismo e do liberalismo, e manteve a escravidão de negras e negros, que só acabou, não foi por causa da boa razão, só acabou por uma guerra. E por pouco não acaba com a vitória dos escravistas. Não acaba fazendo vencer os escravistas. Portanto, é uma dimensão pela qual nunca a burguesia lutou pela liberdade de escravizado, lutou pela liberdade negocial do burguês, que é uma coisa totalmente diferente. Que, em termos jurídicos, será chamada pelo direito civil de autonomia da vontade. É isso que é considerado justo. Não é tirar o escravizado da senzala. Na França, a Revolução Francesa aconteceu sob dístico da liberdade burguesa, e a França tinha escravizados e escravizadas no Haiti, sua colônia. Os escravizados negros e negras do Haiti mandaram uma carta para Napoleão dizendo: agora que você ganhou, estamos todos felizes, liberte a gente, porque você ganhou em nome da liberdade. Ele disse: a liberdade de negócio do burguês, não é de tirar negros da senzala. E não tirou. O Haiti fez uma guerra contra a França para fazer a sua independência. E paga o preço de ter ganhado até hoje. 200 anos passados, mais de 200 anos, a França e os Estados Unidos salgaram a terra no Haiti, castigando um povo que conseguiu a liberdade. Este enorme, eventualmente maior líder político da América de todos os tempos, que foi Toussaint Louverture. Foi o negro escravizado que ganhou da França e fez a independência do Haiti. Ato contínuo, o Haiti foi castigado até os dias de hoje. Pois bem, então esta dimensão prova que a liberdade chamada justa pela burguesia não é a liberdade de soltar a todas e todos. Bem como a igualdade da burguesia não é igualdade de condições. Não é dar uma casa para cada um, não é dar remédio para todos os doentes. Pelo contrário, é apenas uma igualdade perante a lei. E como a liberdade só negocial é o que nós chamamos de autonomia da vontade, em termos jurídicos, esta igualdade só perante a lei é o que nós chamamos tecnicamente no direito de isonomia, ou seja, igualdade perante a norma. Isonomos. Ainda assim, extremamente hipócrita, porque a mulher não tem igualdade em relação ao homem. Demorou mais de 100 anos para que ela tivesse direitos eleitorais, de votar e ser votada, e até hoje, e os senhores não vão dizer que isso aqui está em progresso, está em regresso, tomem o exemplo dos Estados Unidos, até hoje a mulher não tem direito à sua liberdade corporal, seus direitos reprodutivos. É a notícia da semana dos Estados Unidos. Portanto, a mulher não é dona do seu corpo. São os homens que mandam as mulheres terem tal comportamento com o seu corpo. Então, esta igualdade em face da norma, nem isso é. Pois bem, senhoras e senhores, isto é o que se chama de justiça pela burguesia. Isso é a justiça burguesa. Segundo John Locke, o primeiro dos grandes filósofos burgueses, o princípio mais importante da justiça e da razão é o de garantir a propriedade privada. Ninguém é obrigado a dividir o que é seu com ninguém. Então, isso aqui é o que organiza o capitalismo. E para isso, os senhores passaram 5 anos de faculdade. Vejam como é que na semana que vem, última aula do curso, eu vou conectar educação e justo com a educação de advogados e advogados. Os senhores foram educados e educadas em 5 anos de faculdade a saber que o preceito fundamental inabalável do direito é a defesa da propriedade privada. É isso.
qualquer educação jurídica do mundo é para defender a propriedade do proprietário. Sendo que a propriedade do que só tem bem de consumo é o celular. A propriedade do banqueiro é o banco. E faz toda a diferença só ter bem de consumo e ter meio de produção. Porque quem tem meio de produção explora o outro. Quem tem bem de consumo é explorado. O celular, inclusive, é uma forma de exploração, porque o dono do banco manda, e o gerente do banco manda um WhatsApp para o trabalhador para as 3 da manhã responder para alguma coisa do banco. Então, isso aqui não é sequer um bem de consumo para a felicidade geral das pessoas. Pelo contrário, é um instrumento de dominação, inclusive de centralização e fiscalização de comportamentos. Pois bem, então, senhoras e senhores, o princípio fundamental da justiça burguesa é a propriedade privada. E aqui já vamos decantando esse processo, bem como a liberdade, bem como a igualdade. Isso aqui vai se naturalizando como se fossem as questões do justo. O justo vai se naturalizando como justo burguês. O que isto representa, então? Representa que desde os séculos 17 e 18, quando a burguesia vai tomando o apogeu da dinâmica social e econômica e política na Europa e depois no mundo inteiro, nós passamos a achar que justiça é isso. Quando a burguesia toma o poder nos Estados europeus, nos Estados Unidos e por todo o mundo a partir de então, no século XVIII para o XIX, agora se dá a virada da justiça e sobre ela eu vou me ater com bastante ênfase daqui a pouco. Mas esta virada é o que eu chamo, e muita gente chama, de positivação do direito natural burguês. Propriedade privada, liberdade de negócio e igualdade perante a lei foram chamados pela burguesia de direito natural, uma apropriação de um nome dos antigos indébita. Pois bem, é o direito natural dos burgueses. É natural que os indivíduos tenham propriedade privada, liberdade e igualdade. Já viram que a maioria não tem propriedade privada e a maioria também não tem nem liberdade, também as pessoas não são iguais, mas é a hipocrisia da justiça. Quando a burguesia toma o poder no século XIX, como foi o caso na Revolução Francesa, que começou em 1789, a burguesia matou o absolutismo e o feudalismo e tomou o poder. Nesse momento se dá o fenômeno da positivação do direito natural. E tudo isso que ela pregava virou direito posto. É o fenômeno da codificação. E o que é esse fenômeno? Esses princípios de justiça burguesa, do justo burguês, viram um código, sendo que na França se torna exatamente o Código Civil, o famoso Code Napoleão, porque foi Napoleão que o promoveu e o promulgou. Eu quero lhes ensinar como imediatamente, todas e todos aqui que tenham formação jurídica, é um ato básico da formação jurídica, conspurcar o Código Civil, nosso de qualquer país, no país em que estejam, sendo nós aqui o Código Civil brasileiro. Quem está no primeiro ano de faculdade de Direito já tomou vista com o Código Civil. Pois bem, observem que os 3 princípios que eu falei aqui, eles organizam todo o Código Civil. Eu terei a ocasião de explicar isto com mais ênfase no curso de Filosofia do Direito, mas eu vou lhes explicar algo que muita gente fica chocado ao perceber nessa dimensão. Eu lhes explico em 30 segundos toda a estrutura de qualquer Código Civil do mundo, como do Brasil. Porque são 3 princípios fundamentais e um princípio acessório. O princípio acessório é o que organiza a família em torno da família burguesa. A família só tem molde burguês. Então, uma família monogâmica e jamais plurigâmica, não é uma família que permita poliamor, poligamia, apenas uma família monogâmica, heterossexual, que tem uma forma específica. Pois bem, aqui estão, senhoras e senhores, os senhores vão aprender nesta minha aula da cátedra de hoje, vão aprender, inclusive, como é que o direito ensina isso, a educação de juristas, advogadas e advogados,
Como é que se estrutura esta lógica? Numa parte geral, qualquer Código Civil é isso. Uma parte geral que tem um eixo só, ela só tem um princípio. Todos são iguais perante a lei. Ou seja, igualdade. Isso é a parte geral de qualquer Código Civil. Depois vem o livro das obrigações, que é o princípio da liberdade. Ou seja, o que são as obrigações? A autonomia da vontade. Tudo que não for nem ilegal nem imoral é permitido contratar. Ponto. Só. Vejam, é o princípio da liberdade que os burgueses anunciavam. E o Código Civil, parte geral, é o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, já viram que não são, mas é assim que anunciam. Depois chegamos ao livro dos direitos reais, que se organiza apenas em torno de uma questão. A propriedade tem dono. É privada, não é pública, nem social, nem é de todos. E, portanto, ela é, para falar em latim, erga omnes, ou seja, ela é contra todos. O que é meu não é seu. É assim. O que é seu não é meu. Então, são os direitos reais. Alguém dirá, mas faltam 2 livros no Código Civil, o de família e o de sucessões. Pois bem, aí vem o de família que vai dizer, família não é qualquer família. É a família que a burguesia chama de família. É esta monogâmica do cidadão de bem. Ele tem amante, ele pode fazer qualquer coisa, mas o casamento é apenas com a legítima esposa. Ele pode ser corno, via de regra, o cidadão de bem até tem essa qualidade de ser corno, mas, enfim, isso não entra na conta jurídica. Portanto, o que o cartório não vê, o coração não sente. E não estou dizendo que haja cidadãos bem cornos, enfim, mas há vários. Pessoas que não têm que fazer no domingo e pegam uma moto. Eu só estou dizendo, sem dizer para onde vão com a moto. Bem, isso. Alguém dirá, falta o livro de sucessões. E qual é o princípio do livro das sucessões? Basicamente é a junção dos direitos reais com o direito de família. O que é meu passa só para os meus. É a mistura dos dois. Então vejam, propriedade privada, liberdade, igualdade e família burguesa, esses 3 princípios fundamentais e o princípio acessório, eles estruturam todos os códigos civis do mundo. Todos são iguais perante a lei, eu contrato com quem eu bem quiser, do jeito que eu quero, liberdade, igualdade, todos são iguais perante a lei, contrato com quem bem eu quero, obrigações, o que é meu não é seu, direitos reais, o que é meu passa para os meus, família e sucessões. O que é meu não volta para todo mundo. Se eu tenho 1 trilhão, é meu, é dos meus filhos. Só. Pois bem, senhoras e senhores, este é o horizonte de justiça da burguesia. O que alcança a idade contemporânea não é nem o antigo nem o medieval. É este, porque este fundamenta o capitalismo que está surgindo e explodindo na idade moderna para a idade contemporânea. Então, o que estou aqui lhes dizendo é o que chamamos, é aquilo que chamamos de justiça ao cabo, é justiça burguesa nesses termos. Observem praticamente todo o discurso ideológico da sociedade contemporânea chama por justiça garantir a propriedade privada, pegou o que é meu, que é injusto. A liberdade só de negócio, a igualdade só perante a lei e a família conforme o seu molde burguês. Portanto, isto estrutura a dimensão da justiça até a atualidade, em diferença de uma justiça medieval, em diferença de uma justiça antiga. Claro, alguém dirá assim, mas não entram ecos da justiça medieval nos dias de hoje? Sim, porque há um horizonte teológico ainda muito presente dentro do capitalismo. Tanto é que ele orienta os retrocessos de toda a sociedade capitalista contemporânea. Ele tem fundo religioso. Mulher não pode ter direito reprodutivo, homossexuais não podem casar porque há uma divindade que não gosta deles, e coisas mais. Então, este horizonte teológico anda à espreita e é uma das causas, eu diria, imediatas de um retrocesso social. Não é a causa estrutural, imediata. A causa imediata é o capital, que se vale dos expedientes religiosos para passar um boi e uma boiada, porque onde passa o aborto, passa o fim do direito do trabalho.
Então, com o mesmo instrumento que eu mobilizo alguém contra o aborto, eu mobilizo esse alguém contra o direito do trabalho. Só mobilizar contra o direito do trabalho é difícil, porque o povo é um trabalhador. Se perguntado quer acabar com a CLT, a resposta é não. Mas perguntado quer fazer com que as pessoas morram sendo fetos, claro que a resposta é não. Então, no mesmo barco vai. Se você é a favor do feto, você é contra a CLT. O capital domina a religião, no final das contas. Muito bem, senhoras e senhores. Agora eu quero chegar a um outro momento desta reflexão. Eu quero agora chegar ao momento contemporâneo a respeito do justo, como se pensa a justiça na idade contemporânea. E quero lhes propor, então, a dimensão que faz anos eu tenho desenvolvido em minhas ideias, minhas obras, de que o núcleo da acepção de justiça na contemporaneidade tem por mérito aquilo que é a organização, tem por núcleo aquilo que é a organização do interesse burguês, propriedade privada, liberdade negocial, igualdade apenas perante a lei e alguma dimensão de família conservadora burguesa que sustenta o patriarcado. Pois bem, esta é a dimensão do conteúdo. No entanto, se dá aqui uma transposição filosófica que organiza a noção de justiça na contemporaneidade. As sociedades capitalistas, seus estados são constituídos enquanto estados burgueses. De tal modo que esses estados impõem em suas normas estas estruturas e este mérito, este objeto da justiça. E então o que acontece, agora entendam este fenômeno para o qual eu tenho insistido muito em todas as minhas obras, o que acontece na idade contemporânea é o fenômeno do juspositivismo. Jus aqui é direito e o positivismo é posto. É uma transposição deste mérito para o controle do Estado. Então, é um direito posto pelo Estado, sendo este Estado um Estado cuja estrutura é burguesa. Pois bem, então o que estou aqui lhes anunciando é que, na prática, a defesa da propriedade privada, da igualdade, da liberdade, da família, essa defesa, que alguns chamariam de tradição, família e propriedade, enfim, é um modo mais slogan de dizer esta dimensão, isto está positivado nos estados burgueses. E então, ao invés de a todo momento pleitear o mérito, para a sociedade capitalista contemporânea, este justo burguês não precisa toda hora ser lembrado no mérito. Olhem, vejam se entendem aqui o que eu estou anunciando nesta minha aula da cátedra. Na prática, existe uma transposição pela qual, se o mérito do interesse burguês, do que ele chama de justiça, está posto nas normas do Estado burguês, então não preciso lembrar do mérito, basta apenas lembrar desta obrigação de submissão à ordem estatal. Basta apenas o juspositivismo. Porque o cumprimento do direito posto é o cumprimento do direito posto conforme o interesse burguês, conforme o mérito burguês. Então, entenda o que estou falando aqui. Esta dimensão passa a fazer com que o justo seja a aceitação do juspositivismo. Por isso, desde o século XIX, será justo o cumprimento da ordem. Porque a ordem é a ordem burguesa. E esta é a dimensão decisiva. Daí que o jurista não precisa a todo momento lembrar do mérito do que ele faz. Ele pode ser um técnico. Ele pode se organizar em termos de tecnicismo.
Porque a técnica que ele maneja é burguesa. A técnica que ele maneja garante o justo burguês. Este é o deslocamento fundamental. Esse deslocamento é o fato de que o direito posto é burguês. E o mérito está dentro desse direito posto. Por isso, o jurista, pasmem, ele não precisa a todo momento ser sensibilizado ideologicamente pelo mérito do que ele faz. Ele precisa ser ideologizado pelo método. Ele precisa aplicar o direito posto. Se aplicar o direito posto, ele está aplicando o mérito burguês. Basta isso. Por isso, o jurista pode se desocupar de uma formação, eu diria, teórica, filosófica, sociológica, e se ocupar apenas de uma formação técnica. Porque se o jurista não souber nada do porquê aplica as normas, ele aplica as normas. E isso já é bom para a burguesia. É até bom que não tenha formação filosófica. Por isso, os senhores já estão percebendo a estrutura que eu estou preparando para a última aula do curso de semana que vem. Como se educa o jurista e advogado? É para o justo. Só se este justo for a técnica. Como a burguesia assim considera. O justo é a técnica, justo positiva, então educar é educar para o justo positivismo. De tal sorte que o justo positivismo é a técnica. É a justiça. Então, observem que estou aqui falando uma educação de perfil crítico não cabe no âmbito jurídico, como não cabe em qualquer área da sociabilidade capitalista. Seu papel é residual, incidental, é uma espécie de ruído dentro da reprodução do sistema. Porque, ao cabo, esta é a lógica da manutenção da ordem capitalista como ela está. E os senhores dirão, mas os outros diplomas da sociabilidade capitalista, diplomas jurídicos do direito posto, atentam ao mesmo pressuposto? Sim, fundamentam-se todos no mesmo pressuposto. Tanto é assim que o direito penal é o Código Civil posto na forma de pena, para os que não respeitam a propriedade privada, ou o contrato. De tal sorte que, então, os ramos do direito público são eles submissos ao direito privado, submissos ao interesse burguês, e não dominantes do direito burguês. Eu tenho insistido em muitos livros, e o último livro no qual desenvolvi essa reflexão já com um grau de aplicação prática bastante grande, é o livro Crise e Golpe. E neste livro eu insisto com a seguinte ideia: o núcleo da justiça da sociedade capitalista é esse núcleo que se identifica com o interesse burguês. Tanto é que, via de regra, ele vem exposto nos códigos civis. Só que as sociedades capitalistas organizam seu Estado em constituições, como no caso do Brasil, a Constituição Federal de 88. E, no nível institucional normativo, a Constituição está acima do Código Civil. Eu falo no livro Crise e Golpe que, na prática, a Constituição está abaixo. Os princípios de propriedade privada, liberdade negocial e igualdade perante a lei, eles nunca são abolidos. E as garantias constitucionais e os princípios constitucionais são rasgados a qualquer momento. O golpe. Então, princípios como direito à habitação, direito à saúde, que estão na Constituição, não servem para nada. A defesa da propriedade privada, que está no Código Civil, ela é inabalável. Então, observe que, na prática, não é uma pirâmide hierárquica normativa que seguimos. É um plexo do mérito da justiça burguesa que está, por um acaso, não na Constituição, mas está na lei infraconstitucional, no Código Civil. A propriedade privada acima de tudo. Qualquer mudança na propriedade privada cai o governo. E o movimento neoconstitucionalista pega a Constituição e a rebaixa para caber no Código Civil, dizendo, o princípio da liberdade, ele vai ponderar com o princípio da habitação, e então você não terá habitação porque a empresa
construtora comprou um terreno e ela tem a liberdade de ficar com o terreno 20 anos parado porque ela vai especular. Isso. Então, é um movimento de desgraça de qualquer princípio constitucional. Bem, é isso que dá, inclusive, no golpe de 2016. De tanto ponderar em princípio, o único princípio que resta é o da força e do interesse do capital. Bem, então, o que estou aqui lhes dizendo é que esta dimensão nos mostra que o justo na sociedade capitalista passa a ser o positivismo. Porque há um pressuposto de que o direito posto é o direito do interesse da burguesia. E agora, alunas e alunos, eu quero chegar ao elemento decisivo deste complexo que estou aqui anunciando. Nossa acepção de justo hoje não é dos antigos, não é dos medievais. É prima da dos modernos, mas também não é igual da dos modernos burgueses, porque os modernos burgueses estavam fora do Estado. E os burgueses contemporâneos dominam o Estado. Por isso os modernos burgueses da Idade Moderna, diziam que propriedade privada, liberdade e igualdade se encontravam na razão. E os burgueses da contemporaneidade dizem que propriedade privada, liberdade e igualdade se encontram no direito posto. O que tem de igualdade entre ambos? O mérito do que defende a burguesia. A burguesia sempre defende a propriedade privada. É dela e não é do resto. O que tem de desigual? Naquele tempo, a burguesia não tinha feito a Revolução Burguesa. Então, ela estava fora do Estado. Ela defendia que esses fossem princípios da razão. Depois que ela toma o Estado, ela diz, agora sigam o direito posto, porque ele impõe exatamente o que a minha razão diz ser o justo. De tal sorte que o jurista burguês se torna positivista. Agora eu quero lhes dar um nó na cabeça. Este é o quadro geral. Ele só tem sempre um ponto cego. Ele tem sempre um ponto de esgarçamento. E qual é? O Estado e o direito, esta tese eu desenvolvo em Estado e forma política. Recomendo, inclusive, que façam essa leitura. Tem um tópico só para tratar disso. O Estado é derivado do capital. Só que para ser derivado do capital, ele passa a ter algum grau baixo de autonomia relativa. Quer dizer isso? O Estado não é refém de um burguês em específico. Ele é uma forma política da burguesia. De tal modo que o Estado pode eventualmente ser contra um burguês, a favor do outro burguês. Existem as chamadas frações de classe. Existe burguesia agrária, existe burguesia industrial. O Estado pode se apoiar na burguesia agrária contra a industrial, que é o caso do Brasil atual. Se apoia no latifúndio, mas não se apoia na indústria burguesa. E os dois são burgueses, os dois são exploradores. Pois bem, então, esta pergunta do Estado em períodos anteriores eu remeto ao livro para que possa se tratar por lá. Então, esta dimensão de que o Estado é sempre burguês, não quer dizer que ele atenda sempre a todos os interesses da burguesia, porque a burguesia também possui algum grau de concorrência entre suas frações. Existe burguesia internacional e nacional, uma série de concorrências. Pois bem, então o que o Estado tem é algum grau de autonomia relativa. Ele não é calcado 100% no interesse de qualquer burguês. Ele pode cobrar impostos. Ele deve cobrar impostos. É o que sustenta o Estado burguês, inclusive. E a burguesia é contra os impostos. Ela não quer pagar impostos. Porque, de regra, ela não paga, inclusive. Pois bem, o que estou aqui lhes dizendo é que, eventualmente, por causa desse pedaço pequeno de autonomia relativa do Estado, o Estado pode propugnar, o Estado pode positivar normas cujo interesse seja contrário a de algumas frações burguesas. Contra a burguesia jamais aconteceu isso. Nenhum Estado burguês positivou norma contra o interesse burguês geral. Nenhum Estado burguês positivou norma contra a propriedade privada. O que pode acontecer é que ele positiva uma norma contra tal propriedade privada, dizendo assim,
quem tem latifúndio e nesse latifúndio haja um rio, a terra fronteiriça ao rio é considerada terra de manancial e não pode desmatá-la. Não é que ele acabou com a propriedade privada. Ele fez com que uma propriedade privada fosse obrigada a manter aqui uma mata ciliar. Ele não acabou com a lógica da propriedade privada. Mas aquele burguês em específico, dono do latifúndio, se incomoda com essa norma do direito posto. Norma do IBAMA, norma do direito ambiental, qualquer coisa dessa. Então, não são todas as normas do Estado burguês que imediatamente atendem ao interesse de um burguês. Aí vem um nó que eu quero aqui anunciar para as senhoras e os senhores. Algumas normas do direito posto do Estado, que é burguês, do Estado capitalista, outro não há, o Estado é sempre capitalista, estas normas podem ser contrárias a alguns interesses burgueses imediatos. E, portanto, aqui existe uma espécie de nó ideológico da filosofia da justiça burguesa, porque esta filosofia é a defesa do direito positivo, no pressuposto de que as normas sejam sempre em favor do capital. Muito raramente, pontualmente, uma norma ou outra não é. Então, nesse momento, via de regra, a própria ideologia do justo burguês se revolta contra o direito posto. Isto é um fenômeno que acontece algumas vezes. Por exemplo, quando o Estado resolva fazer algum mínimo incremento para manter a exploração com direitos sociais. Eu dou o exemplo mais patente de todos, que é, no caso do Brasil, da CLT. A CLT é a manutenção da propriedade privada e da exploração contratual, liberdade dos contratos, dizendo que você não pode explorar para menos de um salário mínimo. A classe burguesa, ela desestrutura. A microfone aberto, não queiram. Que não quiser. Maria Fabini? Mano, eu tô aparecendo na câmera. É só dizer que eu e ainda devolveram toda a droga. Ô Maria, isso, você pode desligar o microfone, não é a câmera. Isso, é perfeito. Bem, então observe o que estou aqui dizendo. Esta dimensão, ela mostra que não é todo o direito positivo que é imediatamente aceito. No entanto, ao não aceitar um pedaço, corre-se o risco de de desestruturar aqui uma espécie de coesão geral, porque a CLT ela é anunciada junto com o Código Civil. E não se pode simplesmente dizer o Código Civil se aceita e a CLT não. Na lógica do justpositivismo, há de se aceitar tudo. Mas, claro, existe uma espécie de canibalização do direito posto que não interessa para a burguesia. Por isso, há 80 anos a CLT é posta e há 80 anos ela é combatida. O Código Civil tem 500 anos de ordenações do reino e cento e tantos de Código Civil, e há cento e tantos anos o Código Civil jamais é combatido. Como eventualmente acontece de que um Estado, quando dá uma legislação, eu diria, progressista no nível da família, a mesma lógica ideológica burguesa, que chama o justo de direito positivo, nesse caso fala que o direito positivo é injusto. Casamento LGBTQIA+, direitos reprodutivos da mulher, poliamor, enfim, formas não necessariamente monogâmicas de relação, tudo isso, ainda que um dia venha a ser legislado e posto, o legislador, o jurista que defende o direito posto, não defende esse direito posto. Então entendam que a ideologia do justo positivista é dominante, só que a própria burguesia abre margem a seus juízos de exceção em face do direito positivo, quando, por causa da autonomia relativa do Estado, o Estado impõe normas que a burguesia não queira. Ou que, então, o domínio moral burguês não queiram, como, por exemplo, as que permitam o direito reprodutivo da mulher, as que permitem a igualdade da mulher,
e outras dimensões mais, cotas raciais, e tantas outras que são normas até que vêm do direito posto, mas que não são aceitas pela tradição burguesa que sempre se assenta no direito privado. Então, volto a dizer, existe um núcleo inabalável do justo na sociedade capitalista. Que núcleo é esse? Propriedade privada, igualdade perante a lei, liberdade negocial apenas e família burguesa. O que escapa disso é considerado potencialmente injusto, ainda que positivado. Por isso, todo o resto varia. CLT não tinha, passa a ter, depois deixa de ter. A estrutura da propriedade privada nunca variou. Existem conteúdos de mérito invariáveis dentro da sociabilidade capitalista e outros altamente variáveis. Volto a falar, arranjos de outras famílias são variáveis dentro da estrutura do Estado burguês. A propriedade privada é invariável. Daí os senhores descobrem qual é o coração da justiça burguesa, é a defesa da propriedade privada. Todo o resto é contingente, todo o resto varia conforme as circunstâncias. Com isso, prezadas e prezados, eu quero aqui desnudar esta ideologia do justo como justpositivismo. Ela assim só o é porque garante o capital do capitalista, porque é uma ideologia burguesa. E nas vezes em que não garante esse justo do capitalista, isto aqui, inclusive com quase nenhuma falta de cerimônia, a burguesia rasga o seu próprio direito positivo. Como nesses casos em que elementos burgueses resolvem ir contra as instituições burguesas, como o STF, que é burguês, que organiza para o alto a jurisdição do capitalismo. Então, observam que em alguns momentos isto é patentemente desrespeitado. Normas de direito ambiental, normas dos direitos reprodutivos da mulher, LGBTQIA+, negros, povos originários, tudo isso desestruturado. Direito sindical, fundamentalmente, direito do trabalhador, tudo isso é positivado, mas esse respeito à positivação é menor do que o respeito ao direito da propriedade privada. Observe que existe aqui uma ideologia que nem sequer consegue se sustentar 100%, porque essa ideologia é um transplante de um mérito. Sim, Giovanni, eu não sei em que ano você está na faculdade, mas o direito ambiental tem normas que são postas pelo Estado, então ele tem um conjunto de leis, também positivado. Pois bem, então há um mérito aqui, que este sim é inabalável: propriedade privada, liberdade negocial, igualdade perante a lei. Só. Por um acaso, ele é transplantado para justpositivismo. E nós operamos no transplante. Nós operamos a partir do direito posto, a não ser que o direito posto, em coisas muito pontuais, seja contra o interesse do capital, porque aí então retrocedemos. Esta é a tese minha que eu anuncio nesta aula da cátedra da noite de hoje. Quando o conteúdo de justiça do direito positivo ele se apresenta numa inflexão distinta do mérito do interesse burguês, então nesta hora há uma espécie de retrocesso ou de deslocamento da ideologia de justiça do jurista, que abandona o direito positivo em favor desta trindade inflexível: propriedade privada, liberdade e igualdade. E por que eu ponho 13 e não ponho 4? Porque o 4 é a família burguesa. Mas observem que, tecnicamente, é o único dos princípios que nem princípio é, ele pode ser flexibilizado. Porque o princípio que não pode ser flexibilizado é o da propriedade privada, da liberdade negocial e da igualdade perante a lei. A família burguesa pode, em benefício da burguesia. Porque, entenda, existem países de capitalismo relativamente desprovido de amarras religiosas, como, por exemplo, de alguns países europeus, não totalmente desprovidos, menos providos de amarras religiosas, para os quais o casamento LGBTQIA+, não é um atentado contra o capitalismo. Ele é possível, inclusive, não é contra o capital, ele é até a favor. Permite a execução de dívidas de uma família. Ao invés de executar um, executam dois.
Então, observem, a família burguesa, ela é o elemento menos burguês da burguesia. Entendem o que estou dizendo aqui? Ideologicamente é o elemento que menos importa. Porque a burguesia se sustenta muito tranquilamente com relações familiares poligâmicas. Poliamor. Inclusive, se o poliamor for registrado em cartório, melhor ainda. Um banco executa dívidas de 7, ao invés de executar de 1 ou 2. Então, por isto, a família, que é uma figura essencial, sim, Marília, a família é uma figura essencial ao capital, porque ela mantém a organização jurídica do núcleo da propriedade. Só que não necessariamente tem que ser o núcleo monogâmico heterossexual. Em havendo outras nucleações, o direito consegue executar contratos e propriedades tranquilamente nesses núcleos. O que não dá para fazer é uma espécie de amor universal, porque aí não tem mais núcleo de execução da família. Mas observem, entre flexibilizar a família tradicional burguesa e a propriedade privada, vocês nunca viram esta hipótese. Jamais. E esta acontece. Algumas sociedades menos castradas religiosamente flexibilizam alguns princípios da família. Depois voltam para trás, enfim, há um domínio do capital até nesse ponto, mas não é o elemento decisivo. Por isso que são 4 elementos, mas observem que eu ponho propriedade privada, liberdade negocial e igualdade perante a lei como núcleos. E a família burguesa como 4º elemento. E elemento que pode existir ou não. Porque o elemento que é dado como anel para não perder o dedo é a família. Por isso, todos vocês, eu também quero anunciar aqui uma questão. Desde a década de 1980, existe um pressuposto de uma espécie de liberalismo progressista no mundo. Estados Unidos, Europa e depois o resto do mundo. Esse liberalismo progressista diz assim, o direito positivo é bom porque ele permite a inclusão de mulheres, LGBTQIA+, povos originários, etc, etc, etc. E observem que essa dimensão, ela só vê avanço exatamente no lateral. Porque vocês nunca viram o direito positivo dar propriedade para quem não tem. Tirar a propriedade privada do capitalista e dar para o trabalhador. E, eventualmente, é uma norma de ganho da mulher, da comunidade LGBTQIA+, da comunidade de povos originários, que também o que ganha perde depois. Mas só. De tal sorte que, então, o Código Civil brasileiro é o fundamento essencial de toda a estrutura, de qualquer estrutura jurídica capitalista. Não é só do Brasil. Estados Unidos, qualquer país do mundo é assim. A propriedade privada é o eixo decisivo. Por isso, Locke, que anuncia com tanto cinismo isso, está certo. Porque dos 4 princípios, o de família é o que menos nuclear a burguesia, embora seja nuclear. Liberdade e igualdade tem um grau médio de nucleação. Porque quando diz assim, o judeu não é igual ao ariano, aconteceu e continuou burguês. O negro não é igual ao branco, aconteceu e continuou burguês. A mulher não é igual ao homem no direito reprodutivo, o LGBTQIA+, não pode casar e o heteroafetivo pode. Desigual e não abalou a burguesia. Então, o único elemento decisivo mesmo é a propriedade privada. É esse o único inabalável. Ou seja, é o capital. Qual é a única coisa que não muda juridicamente no capitalismo? O capital. Então, entendam o que eu estou dizendo aqui. Esta dimensão é a dimensão decisiva. Qual é, então, a ideologia do justo no capitalismo? E a defesa do capital do capitalista. Basicamente, é só isso. Este é o único elemento invariável de toda estruturação ideológica da justiça contemporânea. Todo o resto pode variar e todo o resto dá a falsa impressão de progresso. Que todo o resto não toca no estrutural. Porque, no final das contas, é a defesa da forma mercadoria. É isto aqui. Como o capitalismo é a forma mercadoria, o capitalismo está sempre a salvo. Ainda que haja famílias diferentes, ainda que haja pessoas sem direitos de igualdade em relação a outros, tanto faz. Está aqui a estruturação da justiça na sociedade contemporânea.
Com isso, alunas e alunos, eu quero chegar ao último tema da aula de hoje, porque ele é o gancho para a aula que vem, para a qual eu convido todas e todos. É a última aula de 2 anos da cátedra. Como é que fazemos o gancho disto com a formação e a educação de advogadas e advogados? Percebam que esta educação se faz com uma espécie de automatismo ideológico. Esta é a minha proposta. Qual é este automatismo ideológico? Para o jurista, de qualquer profissão jurídica, e advogadas e advogados, justo é o direito positivo. Sendo que existe um certo modo de reprodução que escapa do automatismo ideológico. Qual é o único momento em que o automatismo ideológico do jurista, na sua educação jurídica, perde esse automatismo? O único momento no qual ele perde o automatismo é quando o direito positivo é contra o capital. E eu já falei às senhoras e aos senhores, jamais todo o direito positivo é contra o capital. Quando uma instituição, um instituto, uma norma é contra o capital. É a única vez que o jurista sai do automatismo. Quando ele percebe que a norma é contra o interesse do capitalista. E ele, então, resolve, eu diria, argumentar em favor de um certo princípio. Ele retrocede à casa do mérito da propriedade privada. Quando ele, então, retrocede, vai dizer: a propriedade privada é sacrossanta, ela não pode ser abalada, e aí vem, eu diria, os derivados deste retrocesso ao mérito, como, por exemplo, a ideia de segurança jurídica. Se um dia foi meu e eu podia desmatar totalmente, agora uma lei vem dizer que eu não posso desmatar, isto desmorona a segurança jurídica. Observem que o reclame por segurança jurídica é exatamente um reclame contra o direito positivo, que eventualmente seja contra o interesse do capital. Ou seja, reclamar o justo, via de regra, é um reclame conservador, de conservação da ordem capitalista. E então é o gancho e o convite para a última aula do curso. Quando eu disser como se educa, em termos de justiça, a advogada, o advogado e o jurista de modo geral, via de regra, se educa o profissional do direito para que ele pense que justiça é o cumprimento da lógica e da reprodução e do interesse do capital. Esta é a dimensão do que se pensa e se toma por justiça na sociabilidade contemporânea. Alguém dirá: existem ainda alguns elementos pré-contemporâneos dentro do direito? Sim, alguns elementos de teologia, quando então toda essa lógica do capital é salpicada de horizontes teológicos. Deus não quer o aborto, Deus não quer que a mulher possa divorciar e coisas mais, e isto, então, eu diria que é o tempero deste prato da dominação do capital e da exploração do capital, é temperado com as idiosincrasias teológicas que advêm da Idade Média e se sustentam até hoje. Ou seja, senhoras e senhores, pensar a justiça é exatamente, nos termos em que ela se apresenta, pensar a exploração. E o que o jurista chama por justo é exatamente o termo ideológico que estrutura e confirma a exploração do capital. Então, justiça não é a libertação da exploração. Justiça é o exato termo da exploração. E daqui, a educação jurídica, ela não tem esperança. Porque o justo é exatamente o que confirma uma ordem pela qual alguns têm tudo e a maioria viverá explorada porque não tem nada. Então, senhoras e senhores, eis o termo fundamental do que quero anunciar aqui na noite de hoje, na penúltima aula da cátedra. A justiça não é o elemento de emancipação social. A justiça, inclusive, é uma bandeira ideológica que mascara, que vicia, que esconde a exploração e as dominações. Então, a dominação e a exploração se apresentam na sociedade pelo nome de justo. Tanto quanto o cidadão da exploração e da dominação se apresenta como cidadão de bem. Tanto quanto o mal
se anuncia como bem. E assim na estrutura das sociedades. Então, não é o justo que salva, é o justo que explora. E a pergunta da próxima semana é, então, o que salva o mundo do justo? Em que horizonte se apresenta para a educação de advogadas e advogados? Senhoras e senhores, com isto eu concluo a penúltima aula da Cátedra de Educação Advocatícia. A todas e todos, meu e-mail pessoal, que está à disposição de todas e todos, vários me escreveram, inclusive, na semana passada, e com alegria podem me escrever também hoje. Eu estou à disposição de todas e todos. Para a semana que vem, vocês podem convidar, inclusive, demais interessados, porque ainda a inscrição estará aberta até a segunda-feira da semana que vem para a aula de conclusão da Cátedra de Educação Advocatícia. Eu quero agradecer a todas e todos por esse momento tão especial e histórico, que é a conclusão de 2 anos de reflexão desta primeira cátedra do Brasil para pensar a educação de juristas. Todas e todos que são do direito, da educação, de demais áreas que estão aqui conosco. Quero convidá-los, então, para esse momento histórico da última aula da cátedra na semana que vem, lembrando a todas e todos desta bela notícia de uma nova cátedra que surgirá no mês de agosto, e então será gratuita, a ESA-OAB disponibilizará gratuitamente a todas e todos os interessados. Eu quero cumprimentar a todas e todos, quero cumprimentar a técnica da ESA-OAB-SP, que está até agora aqui cuidando desta instrumentação para a aula da cátedra. Quero cumprimentar a toda a diretoria da ESA, a toda a coordenação da ESA, o ABSP, e dizer desta alegria em chegar até a este momento. Eu convido, então, todas e todos para este momento tão especial, que vocês me darão uma alegria muito grande de compartilhar comigo a última reflexão desta cátedra na terça-feira que vem. Espero vê-las e vê-los nesta ocasião. Eu me despeço de todas e todos, deixando o meu contato, meu e-mail à disposição aí de todas e todos, enviando-lhes um virtual, mas muito afetuoso abraço, e nos encontramos brevemente. Uma boa noite a todas e todos. Obrigado. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, professor Alisson. Obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, queridas e queridos. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, obrigado.